Prezados irmãos, vamos nesse momento para a nossa aula de número 42, do estudo do Evangelho de João. Essa aula de hoje, ela compreende a continuação do capítulo 14. E vamos ver do versículo 15 ao versículo 31, onde Jesus promete o Espírito Santo, o Consolador. Eu te pediria, como de costume, que você dê uma parada no vídeo, leia primeiramente o texto, o que vai facilitar sobremaneira a sua compreensão dessa aula que traz muitas informações. Bem, nós terminamos a nossa última aula fazendo uma reflexão sobre nossos pedidos de oração a Deus, que devem ser em nome de Jesus, que deve ter a intercessão do Espírito Santo e que essas ações, essas orações devem estar em conformidade com a soberana vontade de Deus. E quando isso acontece, e essas petições são respondidas, glorificarão ao Pai. Maravilhoso, né? Em continuidade a essas informações que Jesus deu sobre orações, sobre petições, ele diz no versículo 15 que se de fato o amamos, nós obedecermos os seus mandamentos, nós guardaremos os seus mandamentos. Veja bem, ele está dizendo que quem ama, obedece. É simples desse jeito. Um ensinamento imediato, um ensinamento importante para o relacionamento de nós com Jesus. Quem ama de fato, se submete. Tem uma vida de obediência diante dele, independente de circunstâncias. Jesus está dizendo com isso que ele não vai se impressionar com as tuas obras sociais, com as tuas obras na igreja, com as tuas orações eloquentes. Jesus não vai se impressionar com a tua quantidade de ministérios dentro da própria igreja. Se você não tiver uma vida prática de oração e obediência, de temor, você não terá um relacionamento estrito, íntimo com Jesus. É a vida de obediência que nos faz ter relacionamento íntimo com Jesus. Queridos, Cristo e a cruz são objetivos da nossa fé. Dentro dessa fé, o Espírito Santo passa a operar na nossa vida nos dando santidade. Através dessa vida de santidade, do mover do Espírito Santo, é que eu sou impelido a obedecer. E se eu não obedecer, eu não terei parte com Jesus. No versículo seguinte, ele está afirmando, versículo 16, que o Espírito Santo viria viver em nós. Bem, essa afirmação é preciosa e ela revela o cuidado do Senhor Jesus conosco. Então Jesus está dizendo que não vamos ficar desamparados a partir da sua ausência física. Nós teremos um substituto, nós teremos o Consolador, o Amparador, o Espírito Santo, que terá uma relação tão íntima conosco que vai morar dentro de nós. Isso ninguém havia experimentado antes, ter o Consolador. Consolador no grego significa paráclito. É um termo usado para advogado de defesa, como diz João, capítulo 2, versículo 1. Paráclito também significa aquele que está do lado, para ajudar, para apoiar, aquele que é chamado para socorrer. É isso que o Espírito Santo vai fazer, é isso que o Espírito Santo tem feito conosco hoje. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,16, vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo e ele habita no coração de cada crente, para sempre. Isso é uma revelação maravilhosa. Bem, agora eu quero te fazer 3 perguntas que não podem ficar para depois. A primeira, sabendo que o Espírito Santo habita em você, eu te pergunto, você tem se relacionado com o Espírito Santo que mora em você? Segunda pergunta,
Você ora para o Espírito Santo pedindo discernimento, visão, poder, orientação, capacitação para seguir Jesus, capacitação para manifestar os seus frutos? Sim, porque quem tem o Espírito Santo deve viver manifestando os frutos do Espírito, que é paz, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem tem o Espírito Santo manifesta esses dons. Você percebe essas qualidades em você? Bem, o versículo 17 ele começa dizendo: o Espírito da verdade. Alguns teólogos afirmam que essa expressão, o Espírito da verdade, se refere ao fato de que o Espírito Santo é o Espírito da palavra. É o Espírito que nos revela a palavra. É o Espírito que nos dá entendimento da palavra. É o Espírito que nos revela as coisas de Deus através da leitura e da exposição da palavra. Eu queria te dar outros nomes atribuídos ao Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Eu vou dar alguns. Em outras passagens, a Bíblia denomina o Espírito Santo também de Espírito de Deus. Gênesis 1, versículo 12. A Bíblia também denomina de Espírito do Senhor. Isaías 11, 12. Jesus, se vocês se lembram, o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres e tal. Então, ele e Isaías estão denominando o Espírito Santo de Espírito de Deus. Também ele é denominado de Espírito de Jesus, em Filipenses 1,19. Também é denominado de Espírito de Cristo, em 1 Pedro 1,11. E também ele é denominado de o Espírito do vosso Pai, Mateus capítulo 10, versículo 20. Bem, essas informações são importantes, essa denominação dada ao Espírito Santo de forma diversificada, o que vai revelar as várias atribuições do Espírito Santo. Bem, no versículo 17, Jesus está afirmando que o mundo, quer dizer, essa humanidade pecadora, não conhecerá o Espírito, não vai ter habilidade de ver o Espírito. Porque o mundo não conhece e nem vai ver o Espírito. Por que isso? Simplesmente porque não acreditam no seu poder, não acreditam nos seus feitos. Os homens afastados de Deus não têm a sensibilidade para ver o Espírito agindo através da igreja de Cristo, através do povo de Deus. Por isso que Jesus está falando, eles não têm condição de ver, eles não vão compreender que o Espírito age através daqueles que são salvos. E que o Espírito habita no coração, no corpo e na alma de todo aquele que se curvou, que se submeteu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. No versículo 18, Jesus afirma: não vou deixar vocês órfãos, não vou abandoná-los, mas voltarei para ficar com vocês. Em outras versões diz: não deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus aqui está se referindo a dois aspectos, presta atenção. Primeiro, é que ele, como Deus triuno, voltará na pessoa do Espírito Santo. No Pentecoste já falamos sobre isso. Isso é uma profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. O segundo aspecto, quando ele diz voltarei para vocês, se refere a essa segunda volta, a sua volta gloriosa para buscar toda a sua igreja. Isso está no versículo 3, aqui no versículo 18 e no versículo 28. O versículo 19 e 20, Jesus está dizendo o seguinte: daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão.
porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que Ele está em mim, assim como eu estou em vocês. Tratam-se de revelações preciosas e nós temos que ter cuidado para entender o que Jesus está dizendo aqui. Bem, o que Jesus está afirmando aqui é o seguinte: ele está dizendo, olha, dentro de alguns dias, ele está dizendo que ele vai ser levado de volta para a glória. Contudo, eles o veriam na pessoa do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Acabamos de falar isso. Continuando, ele diz, eu vivo, eu não permanecerei morto, se referindo à crucificação. Ele está dizendo, em outras palavras, eu vou ressuscitar, e todo aquele que crê em mim morrerá comigo para este mundo e ressuscitará comigo. Isso é uma informação maravilhosa, é o fundamento das bases do cristianismo. Porque é aqui que vai se dar o nosso nascimento. É aqui que morremos para o mundo, para a glória de Deus Pai, ressuscitamos uma nova criatura, para a honra e glória de Deus. Ele está dizendo também que na vinda do Espírito Santo, ou seja, quando se der o Pentecostes, nós vamos ter condição de entender melhor que ele e o Pai são uma só pessoa. E nós estaremos nele e ele estará em nós. Ou seja, ele está dizendo que nós vamos ter uma vida vitoriosa espiritualmente. Como é que vamos ser derrotados se temos a Trindade habitando dentro de nós? É muita graça. E essa graça é derramada sobre todo crente. Assim, queridos, estamos aprendendo agora que, a partir da ressurreição de Cristo, a partir da sua morte de cruz, é que Jesus sacramenta a sua obra, concretiza a sua obra, que vai beneficiar todo aquele que está afastado de Deus e que terá, através da cruz, do sacrifício de Jesus, acesso direto ao Pai. Que maravilha! Por isso que a Bíblia destaca, em vários dos seus livros, as bênçãos advindas da ressurreição de Cristo. E algumas dessas bênçãos eu vou citar agora para você. Primeiro, a morte foi tragada pela vitória de Jesus na cruz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Segundo, a nossa justificação foi confirmada a partir da ressurreição. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Segundo, a ressurreição garante a nossa vida eterna. João, capítulo 1, versículo 25 a 26. A ressurreição de Cristo é a conclusão da obra do Senhor Jesus. Romanos 4, 25 diz que é a conclusão da sua missão. A ressurreição de Cristo é a garantia de nossa ressurreição. Filipenses 3, 21. Por fim, nós temos que a ressurreição de Cristo garante a nossa união definitiva com Ele. E o fundamento de tudo isso, dessas benesses da ressurreição de Cristo, é a graça de um Deus que dá seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Só vai perecer aquele que insistir ter uma vida afastada de Deus. Bem, o versículo 25, ele traz aquilo que eu gosto de chamar de um menor hino de celebração ao amor. Ele diz o seguinte: aquele que tem o meu mandamento e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele.
versículo 21. Ele está dizendo nesse versículo que todo aquele que aceita obedecer os seus mandamentos está provando que ama a ele. E todo aquele que o ama vai ser amado pelo Pai. E ele ama essa pessoa e se revela essa pessoa, se mostra quem ele é. Vamos avaliar brevemente essa preciosidade? Bem, aquele que tem, aquele que guarda, ter e guardar significa viver, significa seguir em obediência estrita a Jesus. Bem, não podemos esquecer de que se não permitirmos que o Espírito que habita em nós opere com liberdade no meu processo de santificação, eu não tenho condição de obedecer. Ele é que nos induz, que nos move à obediência para poder ser amado por Deus. Será totalmente ter vida de obediência sem uma vida de santidade. Perceberam? Ou seja, isso é uma eterna sintonia do Espírito Santo que vai nos conduzir para agradar a Deus, para agradar o Pai. Isso ele faz através das nossas observações. Em saber que temos o Espírito, temos que manifestar o fruto do Espírito. Aí é que eu terei condição de seguir em obediência. Não conseguimos obedecer sem o Espírito Santo. A segunda parte do Espírito diz: aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Essa frase, aquele que me ama será amado pelo meu Pai, essa frase, na verdade, está nos revelando o critério exigido para a nossa aprovação por Deus. Ou seja, para termos o amor de Deus, eu tenho que amar primeiramente ao Filho. Agora, queridos, imagina a situação daqueles que amam outros deuses. Aqueles que se curvam a santos, santas, à imagem, e fazem isso mais do que a Jesus. Esses não terão o amor de Deus. É isso que o versículo está dizendo. A terceira frase desse versículo vai dizer: e eu me manifestarei a ele. Versículo 21. Jesus está falando de relacionamento. Jesus está dizendo aqui para nós que ele vai se revelar a cada um de nós. Ele vai se mostrar quem ele é a cada um. A partir do momento que eu obedecer, ele está dizendo: se obedecer, eu tirarei todas as barreiras do nosso amor, do nosso relacionamento. Jesus só se revela àqueles que querem estabelecer um relacionamento de amor com ele. Amor prático. Amor de trabalho para o reino. Trabalho esse que agrade a ele. Trabalho esse que é feito a partir da fé, por entender que nós fomos nomeados para dar continuidade ao seu trabalho missionário aqui na terra. Bem, quando Jesus explica tudo isso, Judas, não Judas Iscariotes, ele pergunta a Jesus: Senhor, como será possível o Senhor mostrar somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? E Jesus responde, ele vai dizer: olha, Judas, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ele. Versículo 24. A pessoa que não me ama não vai obedecer a minha mensagem, e a minha mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Eu tenho dito isso a vocês enquanto eu estou com vocês. Bem, uma síntese de tudo isso que acabamos de ler, o que Jesus está respondendo a Judas Tadeu é o seguinte: Judas, eu me revelarei através da minha mensagem, dos meus ensinamentos, através da palavra, certo? Que, por sinal, não procede de mim. A minha mensagem, a minha palavra, procede do Pai que me enviou. Aqueles que não me amam não irão obedecer
a minha mensagem, os meus ensinamentos, a minha palavra. E aqui está implícito que a obediência à palavra é o modo pelo qual provamos que amamos a Jesus. Obedecer à palavra, se submeter às suas ordenanças, é a forma que você tem, meu irmão, de mostrar que você ama de fato a Jesus. Tiago, por sinal, nos alerta sobre isso, quando ele diz que nos enganamos se formos só ouvintes da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Se formos só ouvintes, nos enganamos e a nossa fé é vã. O versículo 25, por sua vez, traz um lenitivo para nós, quando ele afirma que o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, que o Pai vai enviar em seu nome, nos capacitará. O Espírito Santo vai nos revelar a palavra de Deus. Versículo 26. É o Espírito Santo, esse versículo está dizendo, que vai nos trazer a compreensão da sua mensagem. Sem ele, não haverá entendimento da palavra. Ele que nos faz ver além das letras. Isso nos mostra uma das atribuições do Espírito Santo, que é a sua exclusiva particularidade para ministrar na nossa mente e no nosso coração a palavra de Deus, a compreensão das Sagradas Escrituras. Versículo 27, por sua vez, traz mais uma revelação maravilhosa. Observa que a aula de hoje está cheia de revelações maravilhosas, né? Então Jesus aqui está dizendo o seguinte: eu deixo com vocês a minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Olha que coisa maravilhosa. Esse versículo nos fala sobre o fato de que quando Cristo for assunto ao céu, voltar para o Pai, ele vai deixar conosco o Consolador. E além disso, ele nos revela agora que ele deixará com esse Espírito a paz, que vai inundar todo o nosso coração. Lembra que já vimos sobre isso? João 3,36, ele diz o seguinte, que nós estávamos vivendo sob a ira de Deus. Quem não crê está sobre a ira de Deus. E que sobre o sacrifício de Jesus na cruz, pelo seu sangue derramado, nós fomos justificados. E Romanos 5,1 vai dizer que todo aquele que é justificado está imediatamente sob a paz de Deus. Assim, aqueles que submetem a Jesus não estão mais sob a ira de Deus. E essa paz é que Jesus está se referindo. A paz ganha pelo sacrifício dele na morte de cruz. Quando somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós temos a paz e somos reconciliados com Deus. Ou seja, aqueles que não vão se submeter a Cristo, aqueles que continuam rebeldes com relação ao fato de aceitar Cristo como Senhor e Salvador, a crer em Jesus e em tudo que ele falou, a crer nas Sagradas Escrituras, na sua palavra, essas pessoas não terão paz. Paz, por esse versículo, passa a ser um privilégio, uma particularidade daqueles que submetem a Jesus como Senhor e Salvador. Não viverá sob a paz de Cristo aqueles que não se apropriar do sacrifício de Jesus na cruz. Essas pessoas podem ter contentamento, alegria, euforia, mas isso é totalmente diferente da paz que Jesus está se referindo. Esse mundo, a tecnologia, o avanço da economia, as novas visões de mundo moderno, pode propiciar muitas coisas, facilidade de vida,
Mas esse mundo jamais terá condição, com todo o seu desenvolvimento, de oferecer a paz que Cristo está se referindo. A paz que ele nos deixou. Por quê? Essa é gerada na cruz. Essa não vem de trabalhos humanos, de visões humanas, de desenvolvimento. Essa paz é que socorre cada um de nós no dia da nossa tribulação, no dia da nossa aflição. No versículo 28, ele está repetindo de novo que virá com o envio do Espírito Santo. E o fato dele voltar para o Pai deveria deixar seus discípulos alegres e não tristes como ele estava. Eles não estavam percebendo isso. Por quê? Porque ele voltando para o Pai, os seus discípulos os viriam de uma forma glorificada. Viriam a sua glorificação. A sua ascensão, por sinal, é a prova dessa glorificação. É a prova também do fim do seu ministério terreno. E a prova também que Deus aceitou o seu sacrifício, o seu ministério terreno. Amém? No versículo 29, ele está se referindo ao seu sacrifício de morte e ressurreição, que aconteceriam em breve, como de fato aconteceu. Ele diz, eu disse isso agora, eu digo isso agora a vocês antes que aconteçam, para quando acontecer, vocês creem em mim. E continuando ele diz, já não posso falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda nesse mundo. Ele não tem poder sobre mim. Em outras traduções vai dizer, está chegando, vem aí o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. Se refere a Satanás, se refere que Satanás é o príncipe desse mundo, mas não vai ter poder sobre aqueles lavados pelo sangue de Jesus. Isso é maravilhoso. Quer dizer, a ressurreição nos habilita a não ser mais presa do inimigo. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, vai dizer que Satanás feriria o calcanhar de Jesus, se referindo aos sofrimentos, à humilhação temporária que ele passaria na cruz em nosso lugar. Mas Satanás seria ali mesmo aniquilado, vencido. No versículo 31, ele está dizendo que tudo isso é necessário para que o mundo saiba que ele ama o Pai. E fez tudo o que o Pai lhe ordenou, o que o Pai mandou. Ele foi um servo sofredor, mas foi um servo obediente. Foi fiel até a morte. Jesus mostra ao mundo o amor ao Pai e nos dá um exemplo que devemos seguir, obediência irrestrita ao Pai. Em seguida ele diz, levantai-vos e vamos embora daqui. Mostra a disposição do nosso Senhor em fazer as últimas ações do seu ministério em obediência ao Pai. Uma história maravilhosa, repleta de muita informação. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu procurei simplificar ela da forma que me foi permitida. Espero que você leia de novo, assista esse vídeo e se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Eu espero que você use essas aulas e que o Espírito Santo que nós vimos hoje, que capacita para o entendimento da palavra, te capacite. E a partir desse entendimento, meu irmão, você possa ganhar alguém para Jesus. Essa é a nossa finalidade, servi-lo. Vimos hoje que temos que obedecer. Vimos hoje que ele se revelará a nós. Vimos hoje que ele, o Pai, se nós obedecermos, ele se revelará a nós. E a obediência à palavra é a prova que eu posso dar, que o amo de fato. Um amor não de palavra, não de frases, mas um amor que me leva ao envolvimento pela sua mão. Por isso que eu te peço sempre, e você já reparou no fim de cada aula, que você se preocupe
entendendo essa aula, entendendo cada capítulo, cada versículo que estamos estudando, você possa dividir isso com alguém próximo de você, no trabalho ou na família. Eu espero que a paz do Senhor esteja sempre sobre você e que o Senhor possa ser o teu guia nessa atividade de ganhar almas para Jesus. Deus te abençoe. Amém.